Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Amigos e amigas, patriotas, quem vos fala, mestre Dinho, dos canais no YouTube, dos patriotas, da direita e conservador. Somos contra o terrorismo, traficante e comunismo, e todos os covardes políticos que fazem parte desse sistema caótico e melancólico são verdadeiros covardes por não respeitar a Constituição Federal do Brasil. Não somos covardes. Queremos todos esses criminosos presos, etc. Em seguida, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan, a voz da verdade, qualificado, competente. Hoje, dia 14 de março do ano de 2025. A seguir! Muito obrigado, mestre Dinho. Senhor Edmundo Amado, teólogo musical. Muito bom dia, 14 de março de 2025, horário 1h da madrugada, 52 minutos. Já temos o exame de datiloscopia e também digitais e DNA do sujeito que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Também todas as nações que estão engajados na Terceira Guerra Mundial, a pátria defesa de todos os países do planeta, em que este elemento impostor que está ocupando a carcaça do óbito, conhecido por Luiz Inácio Lula da Silva, e este impostor já tem todas as provas datiloscópicas, ou seja, digitais não batem, assinatura não bate, DNA não bate, que ele se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Todo o corpo do Emilate, dos exércitos do planeta Terra e também amigos estelares, todos se prontificam com o Emilate consular, à época feita a denúncia de privilégio de general em chefe da República Federativa do Brasil, outorgado e empossado no cargo, a que ele declara que as urnas estão incompletas, são fraudulentas, sem impressora, ou seja, sem poder proceder à fita do voto impresso, como também um computador login manipulado com inserção de fichas de cidadãos brasileiros defuntos que foram inseridos nesse computador no Tribunal Superior Eleitoral pelo ministro Fachin e pelo presidente ministro Barroso, que declarou que não haveria impressora do voto. Tudo isto revelado ao corpo consular, ao qual ouviu as manifestações do general em chefe, o senhor
Jair Messias Bolsonaro. Então a trama que foi estabelecida pelo Biden, pelo Obama, pelo Bush, todos eles confabularam para tomar posse das terras da República Federativa do Brasil, seus minérios e sua água potável, o aquífero Guarani. Toda esta trama já revelada e que já devemos proceder imediatamente com as prisões, a extradição deste impostor filho de uma puta, traidor à pátria, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, e que nós já temos a caligrafia digital de toda a elaboração de que ele é o impostor, assinou no livro posse, e que não é ele. Então já estamos com todas as tropas. Hoje, 14 de março, horário, 1h da madrugada, 55 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro, arbitragem internacional, justiça particular, justiça paga, na investigação dos funcionários públicos que comportam a membresia da ONU, reduto de ladrões, narcoterroristas, que roubaram os Estados Unidos da América, vem delipendiando desde a Segunda Guerra Mundial, através de vários planos Marshall, onde a Europa, todos os países europeus, se logo completaram ao roubo qualificado, e todos eles vão ter que ressarcir os cofres, as riquezas roubadas do povo dos Estados Unidos da América, como também serão levados ao julgamento, a pena capital, a todos os traidores que assim procederam contra a nação dos Estados Unidos da América. A pena é capital, confisco imediato, pelo Lei Magnífica, captura de todo o capital e de todo compadrio, associação ao delipêndio, à manipulação, à lavagem de dinheiro da USAID e de vários órgãos administrativos americanos que estabeleceram esse status quo que levou o planeta ao confronto nuclear da Terceira Guerra Mundial. Estamos também com Ali Khamenei, charmuta, filho da puta, mentiroso. Você não é muçulmano porra nenhuma. Você mata ventre muçulmano. Você é um pedófilo. Você é um torturador, filha da puta. Você vai sucumbir, como também o turco Erdogan e todo aquele que quer interferir nas nações árabes, sauditas. Já estamos todos prontificados e procedendo à captura de vocês. No momento, 14 de março de 2025, horário, 1h58 minutos. Por favor, viralizem isto o máximo possível. Meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibalchiappano@gmail.com, Mercado Pago. Meu Pix de sobrevivência, CPF 510 466 44734, Mercado Pago. Estamos determinando que o senhor Messias Bolsonaro assuma o mandato tampão, já que ele é o verdadeiro eleito a ocupar o Executivo da República Federativa do Brasil e proceder com a captura do narcoterrorista Alckmin,
que representa o terrorismo anunciado e tutelado pelo Irã, pelo Hamas, pelo Hezbollah, pelo Estado Islâmico, todos eles já foram exterminados. Só falta o Ali Khamenei e o Alckmin. Também procedendo à identificação verdadeira, ao qual eles alegam que são o Comando da Capital, o Comando Vermelho, alegando duas pessoas que não representam estas organizações, que se encontram detidos, e que eles, o governo BR, narcoterrorista, empossado em secretarias de 26 estados e no Distrito Federal, a sangrar com impostos que não têm nenhuma serventia, que foram criados para o delipêndio, para a tortura do povo brasileiro. E o povo brasileiro, que já identificou estes que ocupam cargos públicos, funcionários públicos, que querem se perpetuar como ditadores. Por favor, viralize isto o máximo possível. Então, Alcolumbre, senador que preside o Senado Federal, também o da Câmara de Deputados, que preside a Câmara de Deputados Federal, todo o pleno do Supremo Tribunal Federal, todas as autarquias, Ministério Público, todos, estão todos envolvidos. Temos a captura de 11 mil pessoas. Já procedemos no Rio de Janeiro a captura de 603 meliantes que praticam o latrocínio, roubo de celular com o extermínio da vítima, levam a vítima a óbito. Estamos também com este procedimento continuado em vários estados e também no Rio de Janeiro. Procedemos imediatamente. Se algum brasileiro vier a óbito, enquanto as forças de intervenção de 123 países serem vítimas em qualquer estado, tomaremos como afronta militar. Estabelecemos o corpo do Emilate, de todas as tropas de Exército, Marinha e Aeronáutica, ao seu corpo consular. Os adidos militares averbam a denúncia do senhor general em chefe das Forças Armadas, Messias Bolsonaro, que relatou o crime de estelionato nas urnas eletrônicas, urnas sem impressora, onde o login, um computador, foi manipulado com fichas de defuntos brasileiros que votaram no final da apuração do voto. Tudo isto com vastas provas e todos eles envolvidos. Pena capital. Não há como retroceder. Captura de todo o erário em qualquer lugar do planeta. E todos os bancos que participaram ao branqueamento, como também unidades de corretora de bolsa de valores, todos envolvidos, todos confiscados. Maiores informações, entraremos em contato. 14 de março de 2025, horário 2 horas da madrugada, 4 minutos. Proceder já. Urgente, Estados Unidos já começou as prisões
E mais, prisão por crime de humanidade. Vocês acreditam? Há quem diga que não acontece, né? Pois aconteceu. Envolve um ex-presidente. Eu vou trazer todos os detalhes e destaque dessa notícia para vocês. Mas ainda tem Paulo Gonet, que está no alvo do Senado. E segundo Eduardo Girão, o senador que não tem papas na língua e está cumprindo o que prometeu, a situação do PGR é complicada. Cara, eu vou te dizer, esse troço tá entalado, cara. Tá entalado, você vê que o cara botou a palavra golpe, cara. Eu não falei uma vez a palavra golpe. Eu não falei uma vez a palavra golpe. Quer dizer, juro, foi erro, foi. Sei lá, você dá condição psicológica que eu tava na hora ali. Porra, a quantidade de palavra de golpe que ele botou. Cara, eu não falei golpe uma vez. Eu não falei golpe uma vez. Bolsonaro não tem nenhuma chance de votar presidente da República. Agora vai depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta. A imagem, e eu até tuitei ontem, porque eu gosto muito de observar os sinais. Nós tivemos a entrega dos corpos em ritmo de festa lá dos terroristas do Hamas, do corpo de criança, de bebê, de idoso, de uma mulher. E aqui no Brasil, simultaneamente, nós estávamos tendo a liberação daquelas imagens, né, que mostram realmente uma pressão muito grande, uma tortura mesmo. E o pior, né, com o Gonet, o Procurador-Geral da República, sendo uma testemunha ocular daquilo tudo e assistindo de camarote, né? Então, nós entramos com um pedido de impeachment, são mais de 60 pedidos de impeachment que tem engavetados no Senado, mas um deles, que é o super pedido de impeachment que nós entramos no ano passado, 152 deputados federais assinando, quase 2 milhões de brasileiros apoiando numa petição online, no abaixo-assinado, 2 juristas, doutor Sebastião Coelho e doutor Rodrigo Marinho, constitucionalista, e lá, num dos itens, são dezenas de violações do Alexandre de Moraes, e um dos itens, curiosamente, foi exatamente dessa questão da delação do Mauro Cid. Só que nós não imaginávamos, não nos demos conta de que o Gonet estava ali assistindo tudo ao vivo, pessoalmente, e não fez nada. Então, o que é isso? É uma cumplicidade com a arbitrariedade explícita do ministro Moraes, e a nossa equipe está debruçada. Nesse exato momento, estamos trabalhando para analisar a viabilidade jurídica de um impeachment do Gonet também, né? Porque é assustador, nós repudiamos qualquer forma de violência, né? Então a gente está vendo uma forçação de barra, o Senado com o plenário fechado, sem podermos usar a tribuna, e fica aquele questionamento, quem é que ganha com isso, com o Senado silenciado, né? Agora, veja bem, existe uma certa conivência da Casa Revisora da República com tudo isso, né? Porque o que a gente vê são poucos senadores se manifestando contra essas arbitrariedades. E a gente não pode esperar que a resposta vai vir apenas de fora. É importante uma pressão internacional, vendo a censura comendo solta no Brasil, vendo violações de direitos humanos com presos políticos em pleno século XXI, histórias horripilantes que a gente está vendo no Brasil de injustiça, mas a gente não pode esperar que Elon Musk, que o Rubio, que o Donald Trump venha resolver o problema. Nós temos que resolver aqui. Então, não tem outra, né? Acredito que a gente precisa, dia 16 de março, todos irmos às ruas do Brasil, nos manifestarmos contra esse estado de coisas que está aí sem personalismo, absolutamente sem personalismo, né? Eu acredito que o grito tem que ser do que a gente está vendo, do impeachment do Lula. E o impeachment do Lula é imediato. Essa história de causuísmo deixar para o ano que vem eu considero uma irresponsabilidade
com o país, porque está subindo o preço de tudo, pela irresponsabilidade fiscal desse governo, pelo espírito de vingança, de revanche desse regime, né, que tem Lula e alguns ministros do STF juntos, alinhados política e ideologicamente. Por que esperar 2026? Eles vão esperar saquear as estatais do Brasil inteiro, quebrar o país e o desemprego que vai ter das pessoas? Então a gente não pode. Os fins não justificam os meios. Projeto político de seu ninguém justifica dourar a pílula no momento como esse. É impeachment. Temos que fazer um impeachment imediato e, ao mesmo tempo, também pedir pelos presos políticos do dia 8 de janeiro, que estão presos, que estão com as suas vidas devastadas e que não são moeda de troca para seu ninguém. Como vocês podem ver, ele detonou com o governo Lula. Vale lembrar também que todos aqueles da esquerda apoiam, né? A gente já sabe quem, para não falar o nome aqui. Se eu te disser que as prisões nos Estados Unidos já estão acontecendo por conta de quem apoia aquele grupo, vocês sabem qual, né? Não podemos ficar falando o nome aqui. Gente, já está acontecendo, ainda tem mais, viu? Uma prisão por crime à humanidade que envolve um ex-presidente. Já todos os detalhes para vocês. Mas antes, olhem isso. Apoiar. Um estudante palestino da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, foi preso pela agência de imigração. Ele liderou os protestos estudantis contra a guerra em Gaza, protestos que tomaram o campus da universidade no ano passado. Segundo o presidente Donald Trump, essa é a primeira de muitas prisões que tem como objetivo eliminar os simpatizantes terroristas do país. Esse estudante tinha um green card, ou seja, tinha a permissão para morar aqui nos Estados Unidos. Ele não estava nem com visto de estudante, ele estava assim com um green card, com uma permanência para morar aqui no país. Donald Trump já tinha prometido que estudantes estrangeiros que se envolvessem em protestos ilegais seriam deportados e americanos que se envolvessem também em protestos ilegais seriam presos. Donald Trump foi à rede social dele hoje, fez uma publicação comentando esse caso de Mahmoud Khalil. Ele disse o seguinte: essa é a primeira prisão de muitas que virão. Sabemos que há mais estudantes em Colômbia e em outras universidades pelo país que se envolveram em atividades pró-terroristas, antissemitas e anti-americanas. E a administração Trump não tolerará isso. Muitos não são estudantes, são agitadores pagos. Encontraremos, aprenderemos e deportaremos esses simpatizantes terroristas do nosso país, para nunca mais retornarem. Se você apoia o terrorismo, incluindo o massacre de homens, mulheres e crianças inocentes, sua presença é contrária aos nossos interesses de política nacional e externa e você não é bem-vindo aqui. Em poucos dias do governo Trump, já pensou se isso aqui fosse no Brasil? Vocês já imaginaram quantos esquerdistas que vocês já viram por aí apoiando isso? Gente, e há muita gente presa, gente bem importante, viu? Da política também. E agora, olhem esta notícia que envolve um ex-presidente que acabou de ser preso por crime de humanidade. O presidente Rodrigo Duterte é preso por crimes contra a humanidade. O ex-presidente Rodrigo Duterte será enviado ao Tribunal Penal Internacional, TPI, em Haia, em um voo noturno após a prisão por crimes contra a humanidade em sua guerra contra as drogas. Crimes contra a humanidade após a guerra contra as drogas na Filipina. O ex-presidente da Filipinas, Rodrigo Duterte, foi preso nesta terça-feira, dia 11/3, ao chegar ao aeroporto internacional de Manila. A polícia agiu com base em mandato do Tribunal Penal Internacional, TPI, vinculada à guerra mortal contra o narcotráfico, informou o Palácio Presidencial do Arquipélago Asiático. O que vocês acharam dessas notícias? Deixe aqui nos comentários também o que vocês acharam. Atenção, objeto não identificado invadindo o espaço aéreo brasileiro. Repetindo, aeronave desconhecida em rota suspeita. O Brasil não tolera invasões ao seu território.
Quando uma aeronave desconhecida cruza a fronteira sem permissão, a resposta é rápida, direta e letal. Foi exatamente isso que aconteceu recentemente, quando a Força Aérea Brasileira, a FAB, detectou um avião venezuelano em atitude suspeita. O que aconteceu a seguir parece cena de filme, mas foi real. Aeronave não identificada. Este é um aviso da Força Aérea Brasileira. Mude sua rota imediatamente e prepare-se para pouso forçado. Mas não houve resposta. O avião continuou sua rota, ignorando todas as ordens. Diante da recusa em obedecer, a FAB entrou em ação com o chamado tiro de detenção, uma medida extrema aplicada contra aeronaves que representam uma ameaça ao Brasil. O objetivo? Danificar o avião o suficiente para forçá-lo a pousar. Mas dessa vez, o desfecho foi fatal. O avião caiu em uma região de floresta próxima a Manaus. Dentro da aeronave, uma revelação chocante. A carga transportada era de entorpecentes, reforçando as suspeitas de que o voo fazia parte de uma operação do tráfico internacional. Infelizmente ou felizmente, os dois ocupantes da aeronave não sobreviveram. O tráfico de drogas por via aérea é um dos maiores desafios das autoridades brasileiras. As vastas áreas de floresta amazônica são um verdadeiro paraíso para criminosos que tentam escapar da vigilância terrestre. As rotas clandestinas utilizam pistas improvisadas em meio à densa vegetação, tornando a identificação dessas operações ainda mais complicada. Dados da FAB indicam que mais de 1.500 voos suspeitos foram identificados apenas nos últimos anos, e muitos deles estavam ligados a organizações criminosas. A Operação Ocean é um dos principais programas de segurança da FAB, criado para combater crimes aéreos, especialmente o tráfico de drogas. Com aeronaves de interceptação de alta tecnologia e bases distribuídas estrategicamente, a operação monitora em tempo real voos suspeitos, principalmente na região amazônica, que é uma das rotas mais utilizadas pelo crime organizado. Essa aeronave venezuelana já havia sido detectada previamente e entrou na lista de suspeitas da FAB. Assim que ela cruzou a fronteira, as equipes foram acionadas e começaram o protocolo de interceptação. Essa abordagem envolve 3 fases: identificação visual. Aviões da FAB se aproximam e tentam estabelecer contato visual e via rádio. Aviso e redirecionamento. A aeronave suspeita recebe ordens para pousar em local seguro. Tiro de advertência e detenção. Caso as ordens sejam ignoradas, o tiro de detenção é utilizado. A lei do abate. O que isso significa? Desde 2004, o Brasil tem uma legislação específica que permite o abate de aeronaves hostis. Mas essa não é uma decisão tomada de forma leviana. Os protocolos são seguidos à risca, e a decisão final passa por um comando estratégico, garantindo que nenhuma aeronave civil seja abatida sem motivo. Esse caso levanta uma questão importante. Quantas outras aeronaves ilegais passam pelo território brasileiro sem serem detectadas? A FAB tem reforçado sua presença, mas o tráfico internacional de drogas continua buscando novas rotas e formas de burlar a segurança. O governo brasileiro tem investido cada vez mais na modernização dos sistemas de vigilância aérea. Novas tecnologias, como radares de longo alcance e drones de monitoramento, estão sendo testadas para aumentar a eficiência no combate a voos clandestinos. A FAB também trabalha em parceria com outros países sul-americanos para interceptar essas aeronaves antes mesmo que entrem no território brasileiro. Os traficantes que operam rotas aéreas não atuam de forma amadora. Muitas dessas operações contam com equipamentos sofisticados, pilotos experientes e táticas para evitar detecção. Algumas aeronaves são pintadas de cores discretas para camuflagem aérea, enquanto outras utilizam rotas não convencionais para tentar escapar da fiscalização. Além disso, há registros de voos que simulam trajetos comerciais, enganando radares por algum tempo. No entanto, a inteligência da FAB tem aperfeiçoado seus métodos de rastreamento, tornando cada vez mais difícil para essas aeronaves passarem despercebidas. O abate da aeronave venezuelana foi um exemplo da eficiência da FAB em proteger o espaço aéreo brasileiro. No entanto, fica a pergunta: será que apenas a Força Aérea é suficiente para conter o avanço do tráfico internacional? Outras estratégias, como o fortalecimento das fronteiras terrestres e o aumento da cooperação entre países vizinhos, podem ser igualmente importantes na luta contra o crime organizado. A segurança do espaço aéreo é um tema complexo e estratégico. O Brasil continuará investindo em tecnologia e treinamento
para garantir que o país esteja sempre protegido. O governo de Nicolás Maduro tem uma relação delicada com o Brasil. Apesar de acordos comerciais e diplomáticos, há uma tensão latente quando se trata da segurança nas fronteiras. O abate de uma aeronave venezuelana pode gerar desconforto entre os dois países, especialmente se for comprovado que havia envolvimento de militares ou grupos ligados ao governo de Maduro em atividades ilícitas. Historicamente, a Venezuela tem sido acusada de permitir o trânsito de grupos criminosos em seu território, incluindo organizações ligadas ao narcotráfico. Com esse incidente, o governo brasileiro pode enfrentar pressões diplomáticas e até retaliações econômicas por parte de Caracas. Além disso, a aliança da Venezuela com potências como Rússia e China pode complicar ainda mais o cenário. Uma escalada na tensão poderia levar a um enfraquecimento das relações entre os países sul-americanos, dificultando iniciativas conjuntas de combate ao crime organizado. Por outro lado, o Brasil pode usar esse episódio para reforçar sua soberania e demonstrar que não permitirá que seu território seja utilizado para atividades ilegais, independentemente de quem esteja envolvido. A posição do governo brasileiro será crucial para definir os próximos passos e evitar que esse evento se torne um ponto de conflito na geopolítica regional. A queda do avião venezuelano foi um recado claro. O Brasil não tolera violações do seu espaço aéreo. Mas e você? O que acha dessa ação? A FAB deve continuar agindo com essa força para proteger nossas fronteiras? Deixe seu comentário aqui e compartilhe sua opinião. A situação no Caribe atingiu um nível crítico. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, endureceu sua posição contra Nicolás Maduro após as recentes manobras da Venezuela e suas tentativas de chantagem na região. A decisão pode culminar em um aumento significativo das tensões e até mesmo no risco de um confronto naval. O que está acontecendo? Quais são os interesses por trás dessa disputa? Fique até o final para entender todos os detalhes. Antes de começar, já deixe o like neste vídeo, porque isso me ajuda muito. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora para me ajudar a bater a meta de 30 mil inscritos. Os Estados Unidos, em ação coordenada com o Reino Unido e os Países Baixos, enviaram cruzadores e contratorpedeiros para a região, com o claro objetivo de demonstrar força contra a Venezuela. A principal intenção dessas embarcações é garantir a segurança da Guiana e impedir que navios venezuelanos continuem violando sua soberania marítima. Caso seja necessário, os Estados Unidos podem adotar medidas mais drásticas, incluindo a remoção forçada de embarcações venezuelanas em águas guianenses. O ponto central dessa crise está na histórica disputa pelo território de Essequibo, atualmente sob a administração da Guiana. Rico em recursos naturais, Essequibo tem sido cobiçado pela Venezuela há décadas. Nos últimos anos, essa disputa se intensificou, especialmente após a descoberta de vastas reservas de petróleo na região, que podem estar entre as maiores do mundo. Em 2023, a Venezuela realizou um referendo simbólico sobre a anexação de Essequibo, ignorando tratados internacionais que garantem a soberania da Guiana sobre o território. Esse movimento aumentou a tensão entre os dois países e atraiu ainda mais a atenção das potências mundiais, em especial dos Estados Unidos. Maduro teme que os Estados Unidos aumentem sua influência na exploração dos recursos da Guiana, especialmente porque a ExxonMobil, gigante do setor petrolífero, já está operando na região. O receio é de que Washington use Essequibo como uma nova base de influência geopolítica na América do Sul, enfraquecendo ainda mais a Venezuela. Além disso, a postura agressiva de Maduro pode estar relacionada à percepção da política externa americana. Apesar das sanções impostas pelos Estados Unidos, Maduro conseguiu se manter no poder após eleições consideradas fraudulentas, sem grandes repercussões internacionais. Isso pode ter dado ao líder venezuelano a confiança para agir contra a Guiana sem temer retaliação militar. A Guiana, por sua vez, possui uma estrutura militar frágil e sem alianças formais com potências estrangeiras. No entanto, sua riqueza em petróleo faz com que os Estados Unidos e outras nações tenham grande interesse na proteção do país. Para compensar sua fragilidade, a Guiana tem buscado reforçar seu exército com apoio de aliados, incluindo a aquisição de aeronaves da Índia e outros equipamentos militares. A crise se agravou ainda mais
no início de março, quando um navio de patrulha venezuelano entrou ilegalmente na zona econômica exclusiva da Guiana e se aproximou de uma unidade flutuante de produção da ExxonMobil. O incidente gerou uma forte reação do governo guianense, que solicitou apoio de seus aliados. Os Estados Unidos responderam de imediato. O Departamento de Estado condenou a incursão venezuelana e alertou que novas provocações poderiam resultar em consequências graves para Maduro. Para reforçar sua presença na região, a Marinha Americana, junto às marinhas britânica e holandesa, realizou grandes exercícios navais no Caribe, com navios de guerra e helicópteros de reconhecimento. Na minha opinião, como alguém que estuda e analisa geopolítica há 12 anos, esse cenário ainda está longe de uma solução definitiva. O que vemos hoje é um jogo estratégico no qual a Venezuela busca testar os limites da comunidade internacional, enquanto os Estados Unidos e seus aliados tentam conter essa ameaça sem escalar para um confronto direto. Se Maduro continuar suas investidas, a pressão econômica e militar contra a Venezuela pode aumentar significativamente. A presença crescente de forças navais na região é um indicativo claro de que qualquer tentativa venezuelana de anexar Essequibo não será tolerada sem uma resposta firme. No entanto, um conflito direto ainda parece improvável, pois tanto Washington quanto Caracas sabem que uma guerra traria consequências desastrosas para ambos os lados. O mais provável é que essa crise se prolongue em um impasse diplomático, com sanções mais severas e maior presença militar estrangeira na região. Mas, se Maduro ultrapassar um limite crítico, podemos ver uma resposta militar que pode desestabilizar toda a América do Sul. Essequibo se tornou um campo de batalha não apenas territorial, mas também de influência global. A mensagem para Maduro é clara: qualquer tentativa de agressão contra a Guiana será enfrentada com força. Ainda assim, o risco de um conflito militar direto não pode ser descartado. Se Maduro continuar desafiando os limites internacionais, poderá desencadear uma crise militar sem precedentes na América do Sul. Para os Estados Unidos, proteger a Guiana não é apenas uma questão de segurança regional, mas também uma oportunidade estratégica para enfraquecer ainda mais o regime chavista e, possivelmente, criar condições para uma mudança de governo na Venezuela. Essequibo se tornou um dos novos pontos de disputa global, onde se misturam interesses econômicos, políticos e estratégicos. Notícia grave acabou de explodir na mídia internacional. Vou mostrar os detalhes para você aqui agora. Nicolás Maduro acaba de tomar uma decisão em relação ao Brasil, justamente após as falas do presidente. Deixa eu mostrar aqui para vocês, notícia esquentando aqui o cenário mundial nesse momento. Maduro, saiu uma notícia aqui sobre o conflito em Essequibo. Acabou de vazar aqui, o Maduro foi descoberto, viu? Vazou aqui uma informação sobre o porquê Maduro está agindo dessa forma em relação à Guiana Essequiba. Meu Deus, vou mostrar tudo para vocês aqui agora, preste atenção. Eu quero trazer notícias mundiais também. Eu quero começar com a notícia do Dragão Vermelho, o Irã e a Rússia nesse momento. Notícia pesada para vocês, já está na tela aí, ó. Notícia pesada nesse momento. Acompanhe comigo o que eu vou mostrar aqui na tela para a gente já começar com tudo, né? Você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já aproveite para inscrever-se. Inscreva-se aqui no nosso canal, já ative o sino com todas as notificações e também, né, eu peço que você já deixe o seu like aqui agora para a gente poder, né, sempre alcançar mais pessoas aí. Vamos lá. Olha só, gente. Você está vendo navios na tela e a situação está complicada. Meu Deus, olha aí. O Dragão Vermelho, o Irã e a Rússia fazem exercícios com navios militares em meio ao aumento de tensões entre Teherã e os Estados Unidos. Olha aí, ó. A Bíblia fala que esses países aí, né, eles
vão fazer parte da batalha de Gog e Magog. É o eixo de Magog se formando. Ó. Dragão Vermelho, Irã e Rússia realizaram exercícios navais conjuntos no Oriente Médio, oferecendo uma demonstração de força em uma região ainda inquieta, com o programa nuclear em rápida expansão de Teherã e com os rebeldes Houthis do Iêmen ameaçando novas ofensivas a navios. Os exercícios conjuntos aí, ó, entre Dragão Vermelho, Irã e Rússia, né, acontecendo, a gente está vendo em lugares estratégicos, os 3 países se juntando em exercícios para combater os Estados Unidos nesse momento, diante das tensões que têm aumentado na região após serem avistados aviões dos Estados Unidos em território iraniano. Olha aí, a situação esquentando, hein? Situação esquentando nesse momento. Você que deseja saber mais sobre esses assuntos, né? Eu vou mostrar para você aqui agora a notícia do Maduro, notícia grave do Maduro agora, preste bastante atenção. Mas você que deseja saber mais desses assuntos, nós estamos aqui lançando o curso, novo curso Fim dos Tempos 2030. É um curso extraordinário, revelações extraordinárias sobre o Apocalipse, tudo que está programado para acontecer até 2030. O meu conselho para você, mesmo que ainda você esteja indeciso se vai fazer o curso ou não, eu quero pedir para você, tá, clicar no link do curso que está aqui embaixo na descrição do vídeo e estou deixando também fixado nos comentários. Apenas clica no link, vai abrir a página do curso, dá uma olhada no conteúdo, faça isso apenas e você vai ver, né, a importância desse conteúdo, e eu quero convidar você a entrar para o nosso curso. Mas primeiro, dá uma olhada no conteúdo, tá? Porque eu sei que talvez você possa estar indeciso se vai fazer o curso ou não. Esse curso é o maior de todos que eu já lancei até agora, tá? Fim dos Tempos 2030. Dá uma olhadinha, o link está aqui embaixo. Vamos lá, a gente vai continuando aqui, ó. Quero trazer para você as notícias do Maduro. Nicolás Maduro anuncia algo aqui, ó, no Brasil, ó. Preste atenção, hein? Maduro anuncia um projeto de 180 mil hectares com o MST. Ai, 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 ai. Olha aí. Olha aí, gente. Deixa eu até mostrar para você aqui desde o início, ó. O Nicolás Maduro anunciou um projeto com o MST do Brasil para produzir alimentos em uma área de 180 mil hectares no estado de Bolívar, sul do país. A iniciativa já havia sido mencionada pelo líder chavista em setembro passado, porém com um tamanho menor, 10 mil hectares. Na quinta-feira, dia 13, entregarei o maior conuco, termo que designa pequenas propriedades para a produção familiar de alimentos, do país, o projeto Pátria Grande do Sul, com 180 mil hectares ao movimento Sem Terra do Brasil, a União Comuneira e as forças camponesas da Venezuela, disse Maduro. Então olha aí o Maduro visando reforçar a soberania alimentar, falando aí sobre o MST, se juntando ao MST. Você vai comentando qual é a sua opinião sobre isso, vai deixando sua opinião aqui, né, porque tem notícias sobre conflito em Essequibo. Vamos dar uma olhadinha aqui, gente. Conflito em Essequibo, neste momento, notícia internacional aqui, ó. Agora tá revelado todo o plano, né? Está revelado. Maduro alimenta o conflito de Essequibo para ganhar legitimidade. Vamos ver o que o pessoal está falando para a gente aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Vou até aumentar a letra. Na verdade, nem vai dar para aumentar muito, senão vai sumir da tela aqui. Mas olha só. Notícia de agora, ó. 13 de março de 2025. Notícia internacional. A notícia estava em inglês. Tive que traduzir aqui, ó, que é mídia internacional, viu? Coisa que nem chega no Brasil, você já fica sabendo de tudo aqui, ó. Após a eleição fraudulenta de julho de 2024, Maduro da Venezuela tem colocado lenha na fogueira da disputa por Essequibo com a Guiana. As tensões continuam a aumentar à medida que Maduro usa sua reivindicação sobre a faixa de terra de mais de 160 mil
quilômetros quadrados, que pertence à Guiana, para obter apoio ao iniciar o seu terceiro mandato. Então, olha só o que eles estão falando aqui, ó. De acordo com o ex-presidente interino da Venezuela, o Juan Guaidó, o partido no poder reviveu o conflito com a Guiana para normalizar o roubo da eleição presidencial, né, e consultado pela Diálogo, Guaidó afirmou que o ditador venezuelano está criando essa propaganda de conflito ter influência nas negociações com o resto dos países da região, especialmente no Caribe, e buscar uma situação de fato em que seja ele quem tenha que negociar em nome da Venezuela. Maduro disse, Guaidó usa a estratégia russa de gerar caos e ansiedade na região, não apenas por meio do conflito com a Guiana, mas também incentivando a migração e a exportação de criminosos. Em dezembro de 23, o regime de Maduro realizou um referendo consultivo, no qual perguntou aos cidadãos se a Venezuela deveria anexar o Essequibo, e o Conselho Nacional Eleitoral afirmou que houve mais de 10,5 milhões de votos a favor da anexação. Embora poucos eleitores tenham sido vistos nos locais de votação, os resultados não foram divulgados. De acordo com Guaidó, Maduro deve repetir a estratégia esse ano para dar a impressão de que o povo está unido em torno dele, contra um inimigo externo. Olha aí, gente. Então está sendo, revelado aqui na mídia internacional o real plano do Maduro, né? O Maduro, ele está agindo aí contra Essequibo, não apenas com o desejo de dominar Essequibo e o petróleo, as riquezas da região, mas para ele consolidar o seu governo. Porque o povo venezuelano quer, os que votaram, aí, as milhões de pessoas que foram anunciadas, que votaram, eles querem que a Venezuela domine ou anexe Essequibo, a Venezuela, a região de Essequibo. Então, o Maduro está indo contra Essequibo para mostrar para o povo, mostrar para o povão assim, ó, olha só, povo, nós estamos juntos nessa batalha, nós estamos juntos. Ele está tentando colocar o povo do lado dele, agindo contra um inimigo externo, né? Então, essa é a estratégia do Maduro aí. A gente está ligado em tudo. Estados Unidos está ajudando a Guiana, Estados Unidos está no meio desse jogo. A gente está acompanhando tudo, tá? Para você saber de tudo o que está acontecendo no cenário mundial com profundidade, tem coisa que não dá para falar abertamente. Entra no curso Fim dos Tempos 2030, o link está aqui embaixo, e a qualquer momento eu volto com mais informações. Agente, a próxima missão exigirá o máximo de suas habilidades. É agora ou nunca. Recebemos informações sobre a cúpula. Os alvos já estão no seu registro. Cada alvo deve ser enfrentado com extrema cautela. A cúpula possui diversos infiltrados e aliados secretos. Tome bastante cuidado. O inimigo está prestes a causar o caos. E só você pode mudar o rumo da história. Prepare-se, agente. Não será nem um pouco fácil, mas contamos com você. Boa sorte, agente. O governo Trump escolheu para brigar com o Brasil o campo mais complicado de se achar soluções, o campo das ideologias políticas. O Departamento de Estado americano criticou o Brasil pelo bloqueio de redes sociais americanas aqui, qualificando a decisão judicial de censura. Segundo o governo americano, esse tipo de decisão é incompatível com valores democráticos, incluindo liberdade de expressão. A nota americana não cita o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, que mandou suspender a rede americana Rumble no Brasil, alegando desrespeito à justiça brasileira. A Rumble proprietário dela também, o presidente Trump, está tentando processar Alexandre de Moraes nos Estados Unidos pela ordem de cancelar lá a conta de um blogueiro bolsonarista. O pano de fundo da questão é muito mais amplo do que esse problema localizado, se é que a gente pode chamar de localizado.
O governo Trump abraçou a causa das Big Techs, grandes adversárias de taxação e regulação em muitas partes do mundo, incluindo no Brasil. E, via contatos com integrantes da oposição brasileira, o governo americano começa a abraçar publicamente a visão de que o ex-presidente Jair Bolsonaro seria vítima de perseguição política, inclusive por parte da justiça brasileira. Essa postura está alinhada com o empenho de integrantes do governo de Washington de favorecer grupos políticos de direita com os quais se identifica, sejam eles na Alemanha, eu estou dando alguns exemplos apenas, no Reino Unido, em vários outros países acontece isso também. Para o Brasil, a ameaça de imposição de tarifas comerciais por parte dos americanos é fichinha, perto dessas questões político-ideológicas. Trump enxerga o Brasil como parte de um grande eixo que pretende destronar o dólar e ajudar a China na luta geopolítica. O que aconteceu hoje é só o começo. Na busca da popularidade perdida, Lula dedica-se a explorar o baú das ideias velhas, fomentar a indústria naval, baratear gás e remédios, pôr mais dinheiro em circulação via saques do FGTS. Tá feia a coisa com a inflação de alimentos? Vamos conversar. Quem sabe, impostos sobre a exportação de carnes, açúcar, ovos. Falta vitrine num setor sensível à população? Demita-se a ministra da Saúde. O problema para Lula 13 é que a popularidade não dá sinais até aqui de recuperação, enquanto, um a um, vários setores vão se irritando. O ministro da Agricultura ameaça sair se vierem com essa de taxar exportações de alimentos. O Centrão está berrando que Lula enrola e não dá os cargos. A própria equipe econômica parece preocupada com o incentivo à demanda, no momento em que o Brasil tem problemas fiscais, junto de inflação desancorada. Traduzido, não tem espaço fiscal para gastar mais, enquanto nem a esperada desaceleração da economia e os juros altos parecem conseguir segurar a inflação. Nesse cenário complicado, o Congresso Nacional comemora 50 bilhões em reais em emendas e vai tratando em banho-maria tanto o orçamento, que tinha de ter sido votado no ano passado, quanto as tais 25 prioridades econômicas do ministro da Fazenda. Popularidade em declínio e Congresso se fortalecendo tornam muito mais difícil montar apoios para as eleições de 2026. E não é por falta de novas ideias. Ainda que elas existissem, como é que iriam superar a fadiga de material? Para o Brasil, Donald Trump é um verdadeiro tsunami que atingiu todos os setores relevantes da nossa política e economia. Vamos lá, alguns exemplos, hein? Na política comercial até aqui, exportações brasileiras para os Estados Unidos eram pouco taxadas. Vai continuar assim? Na clássica geopolítica, Trump enxerga a China como grande inimigo e o Brasil preside o grupo dos BRICS, que virou um braço da China. Como é que fica a nossa relação com Washington? Trump abraçou e foi abraçado pelos donos das Big Techs e abraçou a briga deles para não serem taxados nem regulados. Com o Brasil, especialmente no judiciário, falando em regular redes, como é que fica? Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris de combate às mudanças climáticas, enquanto o Brasil se prepara para sediar a COP30, que trata justamente disso. Como é que fica agora a política ambiental brasileira? E não por último, Trump abriu uma campanha a favor de liberdade de expressão. Ligada ou não essa questão aos interesses diretos das Big Techs, é uma expressão da guerra cultural em escala planetária, na qual Trump assume a liderança das correntes políticas que se convencionou chamar de direita. Como é que fica para o governo de esquerda brasileiro, diante de uma oposição que se sente empolgada e inflamada com a vitória de Trump nos Estados Unidos? Dele se espera até mesmo uma ajuda concreta para pressionar o Supremo no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro? Ponto de interrogação. Nenhuma dessas perguntas tem, por enquanto, uma resposta clara ou definitiva. Já era fim de tarde nos Estados Unidos quando Donald Trump anunciou que vai rebatizar o Golfo do México como Golfo da América e disse não excluir ações militares para retomar o Canal do Panamá ou tomar conta da Groenlândia no Atlântico Norte, que pertence à Dinamarca. Por isso, só hoje veio a chuva de reações.
algumas irônicas, em tom de gozação, como a da presidente do México. Ela propôs renomear os Estados Unidos como América Mexicana. Outras reações foram mais sérias, por exemplo, a do ministro das Relações Exteriores da França, dizendo que a União Europeia vai defender suas fronteiras, no caso, as fronteiras da Dinamarca na Groenlândia. Mas a pergunta é a seguinte: o que o Trump disse é para ser levado a sério ao pé da letra? Ou é apenas mais um daqueles shows que ele gosta de apresentar praticamente todo dia? É sim para ser levado a sério. Não importa se possam parecer pouco realistas as coisas que ele disse, como a proposta de transformar o Canadá no 51º estado americano. Trump está levando para o âmbito da política externa o mesmo tipo de conduta do valentão fortão que anunciou para a política comercial, em especial para a China, alvo preferencial da anunciada guerra de tarifas. Trump está sinalizando que os Estados Unidos vão sim projetar poder naval, por exemplo, em todo o hemisfério ocidental e muito além. Na política externa, Trump demonstrou que está querendo adotar o mesmo tipo de conduta doméstica. Esse tipo de conduta já é apelidado nos Estados Unidos como o comando pelo chefão. É conhecido no Brasil como manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas há uma importante diferença, sobretudo em relação ao primeiro mandato de Trump na Casa Branca. Hoje, ele tem mais poderes, mas, no mundo, aumentou o número e a força dos países dispostos a desafiá-lo. O STF liberou o pagamento das emendas dos congressistas e acabou causando uma enorme irritação no Legislativo. Como assim? Se a grana suspensa para os parlamentares vai voltar a correr? É que o STF se meteu a regular as condições para a liberação desse dinheiro. Mais ainda, quanto esses recursos nas mãos dos parlamentares poderão crescer daqui em diante. A irritação do parlamento vem do fato do ministro Flávio Dino, com apoio do plenário, ter deixado claro que não gosta do atual sistema de governo do Brasil, que não é, segundo o ministro, um sistema presidencialista, não é um sistema parlamentarista, não é um sistema semipresidencialista, é um sistema de governo absolutamente singular, disse o ministro, uma jabuticaba. De fato, o Legislativo avançou seus poderes para cima do Executivo, sobretudo na alocação de recursos via orçamento público. Isso é o resultado de um longo período de chefes de executivo fracos e de um parlamento que, via emendas impositivas, acha que deixou de ser refém do Palácio do Planalto. Não é assim que o atual governo enxerga a situação, na qual não tem voto no Legislativo para mudar essa relação de forças, mas fechou na prática uma aliança com o Supremo para tentar inverter essa situação política. Assim, a questão envolvendo as emendas faz tempo que deixou de ser um problema de transparência delas, embora também seja, para se tornar essa questão uma disputa crucial entre os poderes, na qual Executivo e Judiciário enfrentam o Legislativo, com o Judiciário querendo compensar a debilidade política do Executivo, o que é também uma jabuticaba. O Judiciário tentando corrigir o que nasceu na política e cresceu com ela. O presidente Lula trocou 6 por meia dúzia ao inaugurar hoje, oficialmente, o início da jornada rumo às eleições de 2026. Pastas importantes que já eram de petistas continuam com petistas, que prometem de novo fazer o que nunca fizeram, dividir o poder. Na cerimônia para os novos ministros, a mulher que teve que deixar a cadeira na pasta da saúde queixou-se de misoginia, coisa com a qual Lula não está preocupado, enrolado que está, correndo atrás da popularidade perdida. Daí que os anúncios do dia nada tinham a ver com ministros. É a promessa de que sai ainda nesta semana medida provisória para facilitar o crédito consignado para trabalhadores da iniciativa privada. Logo mais vem outra MP com a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Junto das mudanças de saques do FGTS, Lula 3 quer recuperar a popularidade aumentando a demanda, não importa o que pense a equipe econômica. Lula é veterano o suficiente para saber da conexão direta entre a economia e a aprovação do governo, mas talvez
seja veterano demais para perceber que não é só o bolso, números do PIB que movem o eleitor. Além de estar míope para o fato de que fala apenas para a própria base, que Lula 3, no fundo, já pouco controla. Um grupo oficial da militância petista, que fala a milhares, comprou nas redes sociais uma briga com um sacerdote católico que fala a milhões, no dia no qual Lula achava que iam dar toda a atenção para o que ele fazia dentro do palácio. É esta a tal desconexão com a realidade. Oi, gente, vamos chegando aí, dando like, comentando e compartilhando, porque é o seguinte, o escândalo de Moraes, Tribunal Superior Eleitoral nos Estados Unidos, milhões misteriosos e a prisão americana pode estar reservada para um ilustre brasileiro e a verdade que o sistema quer esconder de você. Hoje, explodiu algo assim inesperado. Para nós, que me deixou aqui chocado, você imagina para o sistema. Prepare-se para ficar de queixo caído, patriota, com o que eu vou trazer para você. Porque um escândalo monumental está sacudindo os alicerces do establishment brasileiro, que ele existe, e ele se reportava até ontem aos americanos, quando comandado pelo Biden, isso não é novidade para ninguém. E os detalhes são de tirar o fôlego, são informações que eu estou levantando, né? Há algumas horas aqui, compilei algumas informações, não dá para falar tudo num vídeo só. Então, eu vou resumir para você neste vídeo, vou trazendo outros em sequências, só para você entender, meu irmão, que o Xandão tá lascado com os Estados Unidos. Lascado, tá? Por que, Rodrigo? Porque o que aconteceu, o que os americanos sabem, é muito sério. Nós temos uma suspeita, uma dúvida de algo que aconteceu no pleito brasileiro, quando do nada tiraram um ex-presidiário do fundo de uma cadeia e colocaram ele assentadinho na presidência da República, como que se não tivesse acontecido nada. Qualquer pessoa inteligente que pensa, que raciocina, fala, meu irmão, tem coisa errada aí. Porque isso não é normal. Qualquer pessoa minimamente reflexiva. E aí, vocês lembram que nós não podíamos discutir isso aqui no Brasil. Se a gente discutisse sobre isso no Brasil, ele poderia ser multado, ser preso, ter as redes sociais derrubadas. Vocês lembram disso? Enquanto nós aqui no Brasil não podíamos estar discutindo isso, lá nos Estados Unidos eles estavam investigando isso. E essa turma não sabia. Eles acreditaram mesmo que tudo que aconteceu, ninguém nunca jamais ia descobrir. Meu irmão, uma bomba caiu em cima dos caras agora com uma informação que eu vou falar uma coisa para você. Tudo começou, portanto, na madrugada de ontem, quando postagens incendiárias no X e também matérias em portais como Gazeta do Povo revelaram que Moraes teria extrapolado suas funções no Tribunal, Eleitoral Brasileiro para interferir, inclusive, em solo americano. Vocês acreditam nisso? Segundo denúncias quentes, ele usou a sua influência para lançar plataformas nos Estados Unidos para censurar vozes conservadoras brasileiras. E agora o Rumble, apoiado por ninguém mais do que Donald Trump, que está processando o ministro Alexandre de Moraes por violar a primeira emenda americana, o advogado Martim de Luca, que é fluente em português e com sangue nos olhos, procurou a Gazeta, ou
procurado pela Gazeta, a gente não sabe quem tomou a iniciativa aqui para falar, disse o seguinte, abre aspas, Moraes vai descobrir que a justiça americana não é a brasileira. Ele achou que poderia mandar no mundo, mas o buraco é mais embaixo com os americanos. O clima que é de guerra e os conservadores estão completamente eufóricos com tudo que está acontecendo, também pudera. Nós passamos alguns anos aqui sem poder nem mesmo ter o direito de pensar. Está entendendo que a ganância pelo poder, segundo, repito para você, o advogado Martin de Luca, que não é brasileiro, que é um dos advogados que atua no sistema que processa o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, em entrevista ao Gazeta do Povo, disse o seguinte, o Alexandre de Moraes tentou usar dispositivos, modus operandi, que ele fez no Brasil para tentar calar a voz de conservadores lá nos Estados Unidos, ou seja, gente, tentando atrapalhar a campanha do presidente americano Donald Trump. E aí, estão falando o seguinte, por que cargas d'água esse camarada que mora no Brasil se meteria ou meteria o bico numa eleição americana? Mais informações, você está preparado para o que você vai ouvir? 43 milhões na mira das investigações. De onde veio essa fortuna? Eu só começo aqui fazendo essa pergunta para você. E tem mais. Enquanto o brasileiro comum rala para pagar as suas contas, há quem diga nas discussões de bastidores que Moraes estaria sentado em um patrimônio de 43 milhões de reais. Isso é o que se sabe. 43 milhões de reais. Uma cifra, gente, que não bate com o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ainda mais que tem uma carreirinha tão curta. Uma carreira tão nada. Tão insignificante no que se diz respeito a tempo para a construção de um patrimônio tão poderoso como esse. Repito, 43 milhões de reais na mira das investigações. De onde veio essa fortuna? É uma pergunta que estão fazendo. Aqui no Brasil? Não. Lá nos Estados Unidos. Agora você imagina a potência desses caras e a força de investigação deles. Bom, vamos lá. Quem levanta essa lebre é o comentarista Mauro Fernandes, em um vídeo bombástico que ele gravou no YouTube, que ultrapassa 500 mil de visualizações desde ontem. É um escárnio de onde veio o dinheiro. Ele usa o TSE e o Supremo Tribunal Federal como trampolim para enriquecer, enquanto cala o povo. É uma pergunta. Ele usa o poder da Suprema Corte, do Tribunal Superior Eleitoral, para enriquecer, enquanto cala o povo, enquanto tenta tirar do povo o direito de livre pensamento, de livre manifestação de pensamento, questiona o youtuber, com tom de indignação que ecoa nas redes sociais. Políticos como Eduardo Bolsonaro, por exemplo, no X, na rede X, também postou ontem reforçando. Moraes tem que explicar esse patrimônio de 43 milhões de reais. O Brasil não aguenta mais essa elite intocável e que não tem que dar explicação para ninguém. Tudo leva a crer que essas informações estão chegando no Brasil em influencers, em youtubers, políticos, jornalistas e até mesmo em autoridades americanas, por investigadores americanos que estão dizendo o seguinte: você tentou mexer aqui? Você tentou atrapalhar o nosso trabalho aqui? Então nós vamos dar um comando aqui na nossa inteligência artificial
Nós vamos dar um comando aqui no nosso sistema de comunicação global e mundial e nós vamos começar, meu amigo, cada movimento seu, como por exemplo essa madrugada que ele movimentou a PGR do Lula rapidinho contra o Bolsonaro, as informações começam a chegar no Brasil de maneira assim que deixam eles estarrecidos. É tipo assim, eles fazem um movimento achando que eles estão arrebentando e os Estados Unidos vêm e dão um checkmate. Eles fazem um movimento aqui achando que aqui eles vão encontrar caminho para continuar agindo, né, tiranicamente como eles estão acostumados. Os Estados Unidos vêm e faz um movimento aqui. Como agora, esta informação que explode nas redes sociais de um patrimônio de 43 milhões de reais, que todos estão perguntando como é que o senhor, sendo pobre, o senhor era pobre, nunca foi de família rica, não recebeu uma herança bilionária de um pai bilionário. Como é que em tão pouco tempo o senhor construiu um patrimônio que sabemos, isso é o que nós sabemos, de 43 milhões de reais em um país de assalariado, em um país de uma inflação desgraçada e em um país ao qual também o senhor recebe um mísero salário de ministro do Supremo Tribunal Federal. Quando eu falo mísero, perto do que ganha o povo brasileiro. Porque, na verdade, um salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal não pode se comparar a salário de empreendedores, de empresário, a patrimônio de construtores de riqueza, de empregadores, de geradores de emprego, de geradores de riqueza. Não dá para comparar. Uma coisa é um empresário crescer exponencialmente, porque ele é um gerador de riqueza, um estrategista. O céu para ele é o limite. O cara não tem teto. Agora, um assalariado pode ser do Supremo, tem teto. Como que explica isso? Esta informação, inclusive, estão dizendo que é uma informação que irrita os poderosos da toga, porque é a famosa informação vazada. Plantea incluso la pena de muerte para estos integrantes, líderes de los cárteles de la droga. Bajaba el narcotraficante más importante del grupo, por lo menos para Shed y sus colegas, Rafael Caro Quintero, el narco de narcos. Obligan a la presidenta Claudia Sheinbaum a tener que elegir entre dos males, o la ira de Donald Trump o la ira de los narcotraficantes. Estados Unidos ha asestado un golpe devastador al crimen organizado, capturando a 30 capos de los cárteles más sanguinarios de México, incluidos los líderes de los Zetas, el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana y el cártel del Golfo. 7 de ellos fueron trasladados a Washington, D.C., 4 a Nueva York, 2 a Chicago, 9 a Texas y 6 fueron entregados a las autoridades en Phoenix, Arizona. La Fiscalía General aclaró que buscará la pena de muerte para los criminales más atroces. La fiscal general declaró: no hay manera de que el gobierno mexicano pueda impedir la imposición de la pena de muerte. Cometieron delitos atroces en nuestro país, delitos como extorsión, secuestro, homicidio, ataques a las autoridades federales, estatales y municipales. Se trata de la mayor extradición de narcotraficantes de la historia. Usando 8 aeronaves del ejército, México desterró a 29 capos del narcotráfico que se encontraban detenidos en diferentes cárceles del país. Existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos fueran liberados, derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos, como ya se había hecho en otras ocasiones. El presidente Trump declaró que para su administración los cárteles son grupos terroristas, por lo que ha dictado una orden ejecutiva que restablece la aplicación de la pena de muerte para los narcos. Una de ellas, acusarlos, por ejemplo, de terrorismo, involucrarlos en casos que implican la pena capital, es decir, la pena de muerte, casos por lavado de dinero y crimen organizado. Asimismo, se aplicará la pena máxima a todos los delitos que involucren el asesinato de un agente de la ley. Es el caso de Rafael Caro Quintero, líder del cártel de Guadalajara,
que está acusado de asesinar a un agente de la DEA en los años 80. Este cruel criminal ordenó arrancarle las uñas y perforarle el cráneo con un taladro, por lo que la Fiscalía de Estados Unidos ya anunció que pedirá la pena de muerte. En la lista aparece Rafael Caro Quintero, líder del cártel de Guadalajara y quien había sido reclamado desde hace décadas por la Unión Americana por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Se pedirá a los fiscales federales revisar si la pena capital es aplicable para Rafael Caro Quintero, el fundador del cártel de Guadalajara. La fiscal general Pam Bondi declaró: castigaremos a estos criminales con todo el peso de la ley, en honor de los valientes agentes que dieron sus vidas para protegernos del flagelo de los cárteles. No descansaremos hasta garantizar la justicia para el pueblo estadounidense. Además, confirmó que pedirá la pena de muerte contra Vicente Carrillo Fuentes, alias el Viceroy, ex líder del cártel de Juárez y hermano del Señor de los Cielos. Se le acusa de inundar Estados Unidos con toneladas de cocaína y de ordenar masacres que dejaron fosas comunes en Chihuahua. Otro extraditado al que se aplicaría la pena de muerte es Alder Marín Sotelo, que está acusado de matar a un diputado de Carolina del Norte. El gobierno americano tiene a 6 testigos protegidos, ex miembros de los Zetas, que testificarán en su contra. Junto a ellos se buscará la pena máxima para otros 3 capos de la mafia mexicana. Los analistas coinciden en que el cártel de los Zetas ha sido el más golpeado por la operación, ya que la mayoría de sus jefes están enfrentando la pena de muerte, con lo que el cártel ha quedado descabezado. Si el día de mañana los Estados Unidos condenan a muerte, a pena capital, a algún narcotraficante, no va a haber ningún narcotraficante de alto nivel en México que quiera pisar una cárcel en los Estados Unidos. El presidente Trump habría ordenado acelerar los juicios para dar un ejemplo a los demás cárteles. Además, ha dado vía libre para investigar a políticos mexicanos que tengan nexos con el narcotráfico. La fiscal general aseguró que perseguirá a los políticos corruptos que se beneficiaron de sus vínculos con el cártel. Yo les puedo decir una cosa, la corrupción del Poder Judicial en nuestro país es aberrante. Por su parte, los abogados de los capos han solicitado medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evitar la imposición de la pena de muerte o la cadena perpetua. No obstante, Estados Unidos ya adelantó que va a ignorar las determinaciones de este organismo. Los abogados denunciaron que México ofreció a los capos como una ofrenda de paz, ante el temor de que Estados Unidos le aplique aranceles del 25%. Es de la opinión que la entrega de los capos obedece a una movida política para evitar que el presidente Trump cumpla con su amenaza de imponer aranceles el próximo 4 de marzo. Y advierten que la extradición de los narcos podría generar violentas represalias por parte de los cárteles. La primera consecuencia será que los cárteles atacarán con violencia masiva a la cúpula política de México, incluyendo alcaldes, gobernadores, miembros del Ejecutivo o la Suprema Corte. Que somos abogados del crimen organizado en el país. ¿Defendemos narcotraficantes? Sí. ¿Defendemos crimen organizado? Sí. Por su lado, el gobierno mexicano aclaró que no defenderá a los narcos y que presentará una iniciativa para dictar cadena perpetua a todos los políticos mexicanos asociados al crimen organizado. Derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos, como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años. Obligan a la presidenta Claudia Sheinbaum a tener que elegir entre 2 males, o la ira de Donald Trump
o la ira de los narcotraficantes. ¿Apoyas la pena de muerte para estos 30 capos de la mafia? Déjame tu opinión en los comentarios. Meu amor maior é a fonte inesgotável, meu amigo incomparável, nada me separa desse amor. Em tudo que me acontece, encontro teu amor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Pois pra te adorar foi que eu nasci, e eu já entendi minha vida a te entregar. Jesus, meu amor maior, é a fonte inesgotável, meu amigo incomparável, nada me separa desse amor. Em tudo que me acontece, encontro teu amor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Pelo teu grande amor, que é tudo para mim, o meu amor maior, este amor que não tem fim. Jesus, meu amor maior, é a fonte inesgotável, meu amigo incomparável, nada me separa desse amor. Em tudo que me acontece, encontro teu amor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. O amor de Jesus, maravilhoso amor, é o amor de Deus com o fogo do Senhor. Jesus, meu amor maior, é a fonte inesgotável, meu amigo incomparável, nada me separa desse amor. Em tudo que me acontece, encontro teu amor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Pois pra te adorar foi que eu nasci, e eu já entendi minha vida a te entregar. Jesus, meu amor maior, é a fonte inesgotável, meu amigo incomparável, nada me separa desse amor. Em tudo que me acontece, encontro teu amor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor.
Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus, é Espírito Santo, a luz de Deus, és um só Deus, verdadeiro Criador, é Espírito Santo, és a verdade que o mundo não pode receber. Vem renovar todo o meu ser no nome de Cristo. Que felicidade! Espírito Santo, vem me envolver. Quero erguer teu altar em meu coração. Dai-me tua direção e teu saber, pois o meu desejo é melhor te conhecer. É Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. É Espírito Santo, a luz de Deus, és um só Deus, verdadeiro Criador. Vem Espírito Santo, a luz de Deus, flui Espírito Santo neste lugar. Desce Espírito Santo, habita em mim. O meu coração é o teu altar. É Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. É Espírito Santo, a luz de Deus, és um só Deus, verdadeiro Criador. És um só Deus, verdadeiro Criador. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
nação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Muito obrigado, mestre Dinho. Senhor Edmundo Amado, teólogo musical. Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.